Estamos marcando presença aqui no 5º Seminário Integrado de Gestão de Riscos Geohidrológicos na cidade de Ouro Preto. 5ª edição rolando aqui para tratar de um assunto muito importante para a cidade de Ouro Preto e, acredito, para a grande parte das cidades de Minas Gerais, principalmente para a questão de barragens, para a questão geológica dessas cidades. E Minas Gerais, todo mundo sabe, é um estado com muitos morros. É conhecida Minas Gerais pela silhueta do seu horizonte, com certeza. Mas, marcando presença também aqui nesse seminário, a Sheila Ferro, que é a coordenadora, aliás, diretora social da cidade de Maceió, e também o Abelardo Nobre, que é o coordenador geral de defesa social, de defesa civil na cidade de Maceió. E lá eles estão passando por uma situação um pouquinho parecida com a de Ouro Preto. Ouro Preto tem na história as minas, né? O Ouro Preto gerou tudo isso na história. Recentemente nós tivemos uma situação de uma moradora que descobriu que tinha uma mina debaixo da casa dela. Chegou em casa, a porta não abriu, de repente vai lá a Defesa Civil e detecta isso. Mas Maceió vive uma situação também, né, com o que está debaixo ali das casas, de bairros, inclusive. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e, aliás, né, uma palestra que eles vão ministrar aqui também para falar dessa situação e como vem agindo a Defesa Civil de Maceió. Sheila, tudo bem? Tudo bem. Como que é essa realidade vivida em Maceió e como que está sendo a ação da Defesa Civil diante, né, de toda essa dificuldade? Nesse aspecto, eu vou passar a palavra para o coordenador geral e depois eu posso falar um pouco dos aspectos psicossociais, Sim. em que como estamos trabalhando com toda a população. Sim, vamos aproveitar então e falar sobre esse impacto vivido lá, porque tem a questão do sinistro, mas tem essa questão do social, diríamos, uma apreensão, uma tensão, e também a questão até psicológica também de uma população. Como vem sendo trabalhada toda essa situação? Todos os efeitos que um desastre ele pode vir a causar, eles vão para além. Eles são efeitos psicossociais que eles vão causar nessa população, a médio, longo e curto prazo, alguns danos. E aí, nós não trabalhamos somente a mitigação, né, e a resposta das questões físicas e materiais, mas também as questões psicossociais em que essa população ela está diretamente afetada. E, com isso, nós procuramos envolver essa população, aproximar essa população da defesa civil. Nós buscamos entender as suas problemáticas e remetê-las às necessidades momentâneas e futuras para que a gente possa minimizar esses efeitos, né? E dando respaldo e respostas a essa população. E nós estamos acompanhando toda essa população, fazemos encaminhamentos para a rede, fizemos escuta qualificada, a priori fizemos todo o mapeamento e acompanhamento. Essas famílias hoje estão, as que foram indicadas a realocação, tanto obrigatória como facultativa, elas foram acompanhadas e muitas foram encaminhadas para a rede para dar continuidade às ações prioritárias, né? Esse impacto direto ele é para bairros? Quantas famílias envolvidas em todo esse trabalho? Para os bairros, nós temos 5 bairros, né? E, enfim, famílias, o professor pode me informar? 14.000 famílias. 14.000 famílias atingidas. E, com isso, algumas nós tivemos, sim, uma resposta efetiva, em que ela teve uma ressignificação a partir dessa mudança, uma nova perspectiva a partir do que foi pensado estruturalmente, de todo o acompanhamento e do acolhimento que a Defesa Civil, junto com os demais órgãos, vem tratando a problemática. Bem, tem a questão ali física, né, Abelardo, que é ter que tirar uma pessoa de uma casa, correr o risco e tudo mais, o acolhimento social,
essa aproximação, né, psicológica das pessoas é muito, muito importante. Mas tem a questão também de risco, que aí vem a análise da Defesa Civil. Primeiro, olha, tem o risco, ou é algo que já está acontecendo. Como que vem sendo essa ação? Né? Qual foi o trabalho executado a partir do momento de detectado o problema e o que está sendo trabalhado nesse momento? A pergunta foi bem formulada, veja só. O trabalho da Defesa Civil é identificar o risco a qual a população está exposta. Né? Posteriormente, fazer os apontamentos necessários a mitigar o risco, né? E, como é que a gente pode dizer assim, trazer para as pessoas maior segurança e trazer para essas pessoas uma reparação com relação aos danos possíveis causados. É tudo que aí entra justamente essa estrutura um pouco diferente da nossa Defesa Civil, de você ter, por exemplo, uma diretoria de operações, você ter uma diretoria de planejamento e redução de risco, e você ter uma diretoria social. Porque a gente traz esse aspecto social muito próximo da Defesa Civil, para que o tempo de resposta nesses aspectos, como ela mesmo descreveu, do dano psicossocial, essa resposta seja o mais curta possível. Acolhimento. Né? Essas pessoas sejam acolhidas, né, acompanhadas de forma mais próxima do poder público. Com relação a essa questão física, geológica, podemos dizer assim, Maceió tem 509 quilômetros quadrados, é bem menor, o município é bem menor do que Ouro Preto. Agora, a zona urbana é bem maior, a zona urbana tem quase 100 quilômetros quadrados, quase 100 quilômetros quadrados. A área afetada tem 3 quilômetros quadrados. Então é muito concentrada. Muito concentrada, bem pequena. Só que ela é vertical. Aí o que é que ocorre? Nós temos, na verdade, esse cálculo é feito de forma horizontal, né? Feito de forma horizontal. Agora, a mineração, né, que foi realizada em Maceió, hoje não acontece mais, desde 2019 as operações da mineradora foram finalizadas, né? Foram finalizadas. Essa mineração ela ocorre desde a década de 70, né? Fazendo perfurações no solo de Maceió a 1.000 metros de profundidade, retirando salgema, que é sal fossilizado. É um minério um pouco diferente do que a gente encontra em Ouro Preto. Né? Maceió tem uma estrutura geológica sedimentar, então a nossa riqueza mineralógica é de recursos minerais fossilizados, ou seja, encontrados em áreas de bacia sedimentar. Então a gente tem petróleo, tem gás e tem salgema, tem halita. A salgema ela se formou há 300 mil anos atrás, quando houve um recuo do mar, e aí ficaram grandes poços de água salgada, essa água salgada foi sendo evaporada, o sal foi ficando, e por um processo natural de sedimentação, fossilização foi formando. E aí veio essa empresa, começou a extrair esse minério já dentro da área urbana já ocupada. Posteriormente, começou a ocorrer na área urbana certos aparecimentos de fissuras, rachaduras, tanto em casas como nas ruas. Teve abalos também? E aí, em 2018, no dia 3 de março de 2018, houve um abalo, um tremor de quase 2,4 graus na escala de magnitude local, que fez com que realmente a população e demais órgãos públicos tivesse ali a observação e análise de que algo mais profundo estava acontecendo do que apenas o que se vinha antes se justificando esses aparecimentos, essas rachaduras e fissuras em ruas, avenidas e edificações, que eram problemas relacionados à drenagem de águas pluviais, métodos construtivos. Então foi quando a CPRM, hoje SGB, né, Serviço Geológico do Brasil, foi chamada, fez um estudo científico assim de última geração, muito competente, e encontrou realmente o motivo pelo qual estava ocorrendo aquilo em Maceió, que era justamente um processo de subsidência, ou seja, afundamento, tanto vertical como horizontal. E aí se identificou a presença de 35 cavidades. 35. 35, né? 35 cavidades é interessante porque é o tamanho dessas cavidades. Né? Eram cavidades que tinham, por exemplo, 500 mil metros cúbicos, ou seja, 100 metros de altura, 80 de comprimento, 70 de largura. Não tem uma forma geométrica perfeita. Mas quando você faz a multiplicação aí para você obter quantos metros cúbicos dava o quê? 500, 300, 400 mil metros cúbicos de cada cavidade dessa. E acima dessas cavidades, rochas sedimentares, ou seja, de uma certa forma frágeis. E aí o que é que ocorre naturalmente? Quando tem a ausência desse material que dá densidade às camadas rochosas, há uma tendência da natureza ela se adequar.
ou seja, as camadas superiores, elas começarem a se posicionar de forma vertical para se assentar, exatamente, provocando que um afundamento na parte superior, na superfície. Isso é claro, quem vai ditar as regras é a natureza. Pode acontecer de forma lenta, gradativa, mas pode também acontecer de forma abrupta. Mas uma hora vai acontecer. Mas vai acontecer. Então, o que nós hoje passamos em Maceió não é algo que aconteceu. É bom falar, é algo que está acontecendo. Por isso que a Defesa Civil ela se adequou a essa realidade. A gente precisa ter o gerenciamento do risco, né? O entendimento de que está acontecendo, como acontecer, e já de forma preventiva trabalhar esses danos à população. Que não é só os danos econômicos, patrimoniais, você também tem os danos, como ela mesmo descreveu, da tensão, né? Da tensão de se vai acontecer ou não. Insegurança. A insegurança, da perda, da saída da sua residência para uma outra. Ou seja, teve pessoas que tiveram que sair em menos de 3 meses do seu lar. Não vamos falar de residência, vamos falar de lar. Um lar que construiu durante 40 anos. Então, por mais que essas pessoas tenham sido indenizadas, e eu já também um debate, uma discussão com relação a esses valores de indenização, mas é algo que não se paga, a gente sabe muito bem disso, quando você sai da sua casa, de onde você criou filhos, afeto, netos, né? Exatamente, recebe um valor para construir em outro local. Então, é algo assim. E a Defesa Civil, ela faz um trabalho muito próximo da população, diante de todos esses aspectos que eu acabei de descrever, tanto do planejamento de reduzir o risco, de identificar o risco, dar resposta e desse aspecto que hoje é muito importante na cidade de Maceió, né, a questão da resiliência, da questão da gente acolher essas pessoas. Bem, vocês vieram passando por um problema, aprendendo muito com esse problema, né? Mas também com algumas perguntas que não só vocês trazem respostas às várias situações aqui, que nós temos também problemas com mineração, mas de uma outra forma, mas também com outras soluções que estão sendo apresentadas nesse 5º encontro aqui em Ouro Preto. Nesse, né, o que já deu para pegar aqui também de algumas soluções que podem ser aplicadas lá, que podem encurtar caminhos, o que você pode destacar, né, do que já pôde ser apresentado para vocês aqui? A gente começa a ver nesses primeiros debates e discussões, é claro que são 3 dias de debates, né? Inclusive a nossa palestra vai ser hoje à tarde, a integração entre as defesas civis, entre as forças de segurança, né? A gente traz, por exemplo, essa proposta, né, da Defesa Civil, de você ter um quadro, por exemplo, de assistentes sociais e psicólogos dentro do próprio corpo da Defesa Civil, para encurtar esse tempo de resposta. A gente traz ideias de tecnologia, né? Mas também Ouro Preto, por passar por esse problema há muito mais tempo, traz também para a gente uma experiência, um know-how, né, nessa questão do trato, da relação com as empresas mineradoras, que isso é fundamental também. A gente sabe que a causa é a mineração, mas que por conta disso também deve vir também as soluções, o apoio a trazer a solução, né? E não só um rompimento institucional, isso não é pregado. Talvez um exemplo seja o próprio PMSB. Exatamente. Aqui, então, a gente estava vendo agora o PMSB, está dando uma ideia que a gente, inclusive, a gente está em contato com o Denis para que a gente possa depois discutir isso, até inclusive em Maceió, entendeu? Então, é isso. Eu acho que essa integração, essa união de defesas civis, né, de técnicos discutindo isso, é sempre para buscar o quê? Soluções efetivas, factíveis para a população. Bem, Sheila, nós temos o exemplo de Brumadinho, que é um luto coletivo. Nós temos Mariana, que é um susto, poucas vidas se foram, mas perdemos vidas. Nós temos o exemplo mais recente do Rio Grande do Sul, que também é um luto coletivo, né? E não deixa de ser um luto fazer com que pessoas deixem os seus lares, né? Não posso mais voltar para minha casa, não posso morar mais naquele bairro porque minha família vai estar em risco. Eu acredito que esse seja o maior desafio que vocês enfrentam em Maceió. Né? Sim. Todos esses impactos que as famílias elas passam, elas sofrem, né, diante de suas perdas, seja física ou afetivas, e isso requer da população, requer daquele local
que ele possa se ressignificar e de forma resiliente. E, para isso, a gente precisa desenvolver, também buscar que essa população, ela primeiro aceite a problemática, ela venha se fortalecer, para que essa população ela consiga recuperar-se e buscar novos caminhos, né, inclusive em locais diferentes, mais seguros, para que elas possam recomeçar as suas vidas. E aí é esse momento em que a gente busca, junto com os demais órgãos, trazer as respostas efetivas para essa população e que ela está altamente fragilizada por suas perdas materiais, emocionais, e muitas vezes essa forma e essa saída abrupta, elas causam danos irreparáveis, como já foi falado pelo professor. As indenizações, muitas vezes, ela é apenas uma indenização que não corresponde aos danos causados a essa população. São danos que deixam marcas, que deixam sequelas e que precisam constantemente serem reparados, seja, vamos dizer, tanto pelos poderes públicos, como também pela questão por parte das empresas causadoras. É preciso que seja dado um apoio maior a essas famílias, né? É preciso que seja avaliado a necessidade específica de cada localidade, em que se possa observar de fato o que aquela população ela necessita e ela requer para reconstruí-la, né? E reconstruí-la em sua totalidade, com aspectos humanos, físicos e materiais. Agradecendo aqui a presença da Sheila Ferro, que é diretora social de Maceió, e também a presença, né, do professor Abelardo Nobre, que é o coordenador geral de Defesa Civil de Maceió, conosco, neste evento que acontece em Ouro Preto, que tem um tema muito importante, que é falar sobre gestão de riscos geohidrológicos, que, olha, um assunto muito atual, principalmente devido a tudo que está acontecendo no sul do Brasil.